Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou tentar trazer conceitos hidrológicos muito complexos para explicar as enchentes no Rio Grande do Sul, porque eu acredito que só com informação, só com conhecimento é que nós vamos conseguir vencer essa batalha e comprovar que são os moles da Barra do Rio Grande a causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Surgiu uma pergunta que é o seguinte: se são os moles da Barra a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, por que então que Porto Alegre inunda primeiro que Rio Grande? E por que Porto Alegre, o nível das inundações é mais alto do que Rio Grande? Se são os moles da Barra a causa do represamento, então por que em Porto Alegre as enchentes foram de 5,3 metros e em Rio Grande as enchentes foram de apenas 2 metros e pouco? Não tinha que ser o inverso, né? Porque a água não sobe. A água do rio, ela não retorna, ela só desce. Então, se são os moles da Barra, então era para a Lagoa dos Patos inundar primeiro, para só depois o Guaíba inundar. Então era para a cidade de Rio Grande inundar primeiro e só depois Porto Alegre inundar. Não é assim? E não. Existem conceitos hidrológicos muito complexos que explicam, tá? Por que é o inverso. Mesmo que os moles da Barra sejam a causa do represamento, as enchentes ocorrem primeiro em Porto Alegre e num nível de água muito mais alto do que em Rio Grande, Pelotas. E é isso que a gente vai entender agora. Bom, para entender isso, eu fiz esse desenho e nós temos que entender o que é pressão hidrostática. Nós temos que entender o que é arrasto hidrodinâmico, tá? Nós temos que entender o que é arrasto hidrodinâmico, o que é pressão hidrostática, o que é também atrito hidrodinâmico, tá? Aí nós vamos conseguir entender o que acontece. Então eu fiz esse desenho é muito curioso. Você pode fazer esse experimento na sua casa, que vai dar certo, que é o seguinte. Nós temos aqui a ponta da caneta, tá? Nós temos aqui uma piscina. Essas ondinhas aqui na ponta da caneta, ó, essas ondinhas são a superfície da água. Então é uma piscina, é uma calha, na verdade, uma calha, né, vista da lateral, tá? Cheia d'água, transbordando em V2 e transbordando em V1. Então V1, o vertedouro 1 e o vertedouro 2. Aqui nós temos uma torneira representando o delta do Jacuí, porque é o delta do Jacuí o principal afluente da Lagoa dos Patos e do Guaíba, jogando água no sistema, tá? Então a torneira jogando água na calha, o nível da calha aumenta e começa a transbordar em V2 e em V1, tá certo? Agora você percebe que a torneira ela está mais próxima de V1 do que de V2? A distância entre a torneira e V2 é muito maior do que a distância entre V1 e a torneira. O que isso resulta? Isso resulta que
Se nós ligarmos a torneira, V1 irá transbordar primeiro do que V2. Tá? A calha estando cheia, né? Não está transbordando. Ligamos a torneira, quem transborda primeiro é V1. E mantendo a torneira ligada, fazendo vazão, tá? Estabilizando o sistema numa vazão contínua, nós verificamos que a vazão de V1 é maior do que a vazão de V2. Interessante, né? Muito interessante. Por quê? Porque, como a distância entre V2 é maior, existe um arrasto de onda. Tá? Então, esse arrasto de onda causa uma resistência na vazão. E como a distância do V1 é menor, existe menos arrasto de onda. Então, Porto Alegre, aqui está escrito Porto Alegre na ponta da caneta, sempre, tá? Aqui está Porto Alegre, está mais próximo da torneira que representa o delta do Jacuí. Então, Porto Alegre está mais próxima do delta do Jacuí do que Rio Grande. Tá? No caso, quando a água começa a verter, isso simboliza a inundação. Quando o rio sai da calha, quando as águas se elevam e saem da calha. Tá? A vazão de V1 para Porto Alegre vai ser maior do que a vazão de V2 para Rio Grande, porque Rio Grande está mais distante da fonte de água, tendo um grande arrasto de onda e também tendo um grande arrasto hidrodinâmico. Então, eu estou explicando desse jeito, usando esse modelo, porque é um modelo que pode ser comprovado. Qualquer um tiver capacidade pode fazer isso aí na sua casa, no seu laboratório, tá? E nós temos também o arrasto hidrodinâmico. O que é o arrasto hidrodinâmico? As águas que estão aqui no fundo da calha, elas estão paradas, elas estão inertes, estão estacionárias. Então, a água que chega da torneira precisa empurrar, precisa furar, precisa atravessar essas águas estacionárias. O nome disso é arrasto hidrodinâmico. Tá? As águas paradas, elas causam um arrasto hidrodinâmico nas águas vindas da torneira que querem se movimentar. As águas vindas da torneira querem se movimentar, mas as águas paradas não deixam, elas causam um arrasto hidrodinâmico. Então, quanto maior é o comprimento, quanto maior a distância de V2 para a torneira, maior é o potencial de arrasto hidrodinâmico. Então, como a Lagoa dos Patos é muito mais extensa do que o Guaíba, a Lagoa dos Patos tem um potencial de arrasto hidrodinâmico muito maior do que o Guaíba consegue vencer. Para o Guaíba vencer o arrasto da Lagoa dos Patos, ele tem que se elevar para adquirir mais pressão hidrostática. A pressão hidrostática é que gera um arrasto ajusante, vencendo o arrasto que a Lagoa dos Patos oferece. Aqui tem um risco, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem um risco simbolizando o canal de Itapuã. O canal de Itapuã. Daqui para cá é o Guaíba e daqui para cá é a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é maior, tá? Muito maior. Aqui não está proporcional.
Porque se fosse proporcional, esse risco era para estar aqui no cantinho. Porque o Guaíba é bem pequenininho perto da Lagoa dos Patos. Eu fiz aqui para aumentar aqui a resolução, para não ficar tudo amontoado, né? Aí vamos para os moles. Tá, Tiago, e onde que os moles entram nessa história toda? Onde que o represamento dos moles entra? Aqui, ó, na ponta da caneta, você está vendo que tem uma circunferência. Essa circunferência simboliza a boca da barra. Tá? Se nós colocarmos aqui um ladrão nessa caixa d'água, tá? um cano fazendo a vazão, esse cano um pouco abaixo do nível de V1 e V2, que são os vertedouros, a água não vai mais verter pelos vertedouros, ela vai começar a sair pelo cano, correto? Simbolizando a foz lá na Barra do Rio Grande, tá? Então, num evento extremo, está fazendo vazão extrema, tá? Ou seja, os corpos hídricos estão fazendo o máximo de vazão que eles conseguem fazer, ou próximo disso. Então, a torneira está fazendo vazão, está enchendo os corpos hídricos, só que a boca da barra ela está dando conta da vazão, porque não existem moles. O ser humano não construiu moles na Barra do Rio Grande. Nós estamos falando aí de 1810, 1850. Não existiam moles. Então, esse furinho aqui, ele dava conta da vazão do delta do Jacuí e dos outros afluentes menores. Então, V1 e V2 não transbordavam. Só que o que acontece se nós diminuirmos a bitola desse furo? Se nós diminuirmos o tamanho do furo, vai fazer menos vazão. Então, vamos construir moles na boca da barra, retirando vazão da boca da barra. Vamos reduzir o tamanho desse furo, tá? Então, quando nós diminuímos o furo, nós diminuímos a vazão. E aí, a vazão do delta do Jacuí é maior do que a vazão dos moles da barra, do que esse buraquinho aqui. E aí, o que acontece com a nossa caixa d'água, com a nossa calha? As águas começam a subir. Tá? Porque a vazão que chega do Jacuí, do delta do Jacuí, é maior do que a vazão que sai para o mar por esse furinho. Então a nossa caixa d'água começa a subir. E quem vai inundar primeiro, quem vai transbordar primeiro é V1 em Porto Alegre. Só depois de um tempo é que V2 vai transbordar. E a vazão de V1 será maior do que a vazão de V2. Tá? E ainda tem o seguinte. Acontece uma corrente de represamento, porque quando a vazão ela bate aqui desse orifício e não encontra vazão, ela emite uma corrente de represamento no sentido contrário à vazão. E essa corrente de represamento, ela vai adquirindo massa e quando ela chega aqui no Guaíba, ela eleva o Guaíba sobremaneira. Tá? O nível dessa parte próxima a torneira é um nível um pouco mais alto do que o nível onde a água está passando pelo furo. Se nós fizermos essa experiência assim, com uma calha em casa, com uma torneira, nós iremos observar esse fenômeno, será milímetros. A diferença de nível entre essa parte próxima da torneira e essa parte
próxima aqui de Rio Grande, próxima de V2, aqui no nosso exemplo, no nosso protótipo, será de milímetros a diferença de nível d'água. Mas na Lagoa dos Patos e no Guaíba, que são corpos hídricos gigantescos, essa diferença de nível é de metros. Tá? E nós, como somos formiguinhas perto da imensidão da Lagoa dos Patos e do Guaíba, nós percebemos, aqui próximo da torneira, a água está mais alta do que aqui próximo. Tá? Mas se nós fizermos essa experiência, nós verificaremos que quando a gente diminui, no instante que a gente diminui o tamanho do furo, as águas começam a ser represadas, tá? Mas essa parte próxima da torneira fica mais alta, o nível fica mais alto do que essa parte aqui. Tudo começa a subir, mas essa parte próxima da torneira sobe mais, e quem vai transbordar primeiro é V1. Só depois é que essas águas vão se movimentar, vencer a resistência de onda, vencer, né, o arrasto de onda, vencer o arrasto hidrodinâmico, e daí conseguir planar, né, tornar plana o sistema, tá? Então, num sistema pequeno como esse feito em casa, essa diferença de nível é de milímetros, e o fenômeno acontece em segundos ou milésimos de segundos. Se nós pegarmos uma piscina maior, aí nós conseguiremos ver mais evidente, será centímetros, e esse fenômeno ocorrerá em minutos. Quanto maior é o tamanho do corpo hídrico, maior é o tempo e mais fácil fica de observar a diferença de nível. Tá? E num corpo hídrico imenso, como é a Lagoa dos Patos e o Guaíba, esse tempo que isso demora para ocorrer são dias, né? Horas, dias, chega a ser mais de uma semana. Tá? Por quê? Porque o corpo hídrico é muito grande. Tá? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Comenta aqui se você entendeu, se faltou falar alguma coisa. Faz a sua contribuição se você entende que faltou eu falar alguma coisa aqui. Tá? Faz aí a sua contribuição. Um forte abraço então, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!